Seja muito bem-vindo ao canal SOS Engenharia. Na aula de hoje, nós vamos abrir uma série de videoaulas para tratar de um tema que é essencial para a boa análise estrutural. Pessoal, eu estou falando do assunto de diagramas, um assunto que para muitas pessoas pode parecer um pouco abominável, mas hoje nós vamos desmistificar esse assunto e nós vamos falar sobre os três tipos de diagramas que nós temos: diagramas de momento fletor, diagrama de esforço normal e diagrama de esforço cortante. Então, fique comigo nos próximos minutos, porque essa introdução vai ser essencial para você resolver os próximos exercícios que nós vamos propor. Então vamos lá. Nós vamos discorrer sobre esse assunto que é diagramas e principalmente sobre a interpretação dos diagramas. Sejamos bem sinceros, hoje nós precisamos entender como os diagramas são feitos, porém, pessoal, nós sabemos que já existem ferramentas computacionais que facilitam a nossa elaboração de diagramas, né? Nós temos, no caso das estruturas isostáticas, nós temos um programa muito simples e muito intuitivo, fácil de ser utilizado, que é o F-Tool. E nós temos programas um pouco mais elaborados de análise estrutural, que inclusive já possuímos algumas videoaulas aqui no canal, que é o SAP 2000, e programas que fazem o cálculo, ou seja, que fazem a parte pesada do cálculo de estruturas propriamente ditas, no caso, estruturas de concreto, estruturas de aço. E esses softwares, né, nós podemos citar aí vários deles, por exemplo, CPCAD, Metallicas 3D, o Eberic, o próprio TQS. Então nós temos vários softwares que fazem esse tratamento para nós. Então, aonde entra o papel humano nessa história toda? Vamos lá. Se você não é uma máquina, você não é feito para processar. Você é feito para usar a sua capacidade, o seu intelecto para usar as informações que foram processadas e utilizar e interpretar da forma correta para você otimizar a sua estrutura. Então, entender a disposição, como o diagrama é formado, por que ele é formado da forma que é, vai te ajudar como engenheiro a ser um diferencial no meio da sua concorrência. Então, vamos lá. Pessoal, esses são os três tipos de diagramas que nós temos. Os diagramas de momentos fletores, os diagramas de de esforço cortante e os diagramas de esforço normal, certo? Então, quando nós paramos para analisar cada um, aqui faltou um ezinho, né? Quando nós paramos para analisar cada um desses diagramas, nós obtemos análises diferentes. Como assim? No caso dos momentos fletores, eu vou colocar só um exemplo aqui, nós vamos falar disso mais especificamente. No caso dos momentos fletores, nós vamos analisar a flexão das barras, ou seja, aonde essas barras são tracionadas ou comprimidas, ou seja, aonde essas barras vão dobrar. Vamos colocar numa linguagem um pouco mais prática, né? O próximo esforço que nós vamos analisar são os esforços, né, cortantes. O que essa análise vai nos trazer? Os diagramas de esforços cortantes, eles vão dizer quais são os pontos e qual a intensidade de cisalhamento na sua estrutura, ou na sua barra, né, no caso da nossa análise. Então você vai ter no seu diagrama aonde estão concentrados os seus esforços de cisalhamento, os seus esforços de corte na sua estrutura. E por último, o diagrama de esforço normal. E aí, pessoal, nós vamos usar sempre essas siglas, tá? Nas minhas videoaulas, e é um tipo de nomenclatura usada por muitos autores, inclusive nas bibliografias que a gente utiliza nas nossas videoaulas. Então, nós vamos usar essas nomenclaturas: diagrama de momento fletor, diagrama de esforço cortante e diagrama de esforço normal, ok? No caso dos diagramas de esforços normais, nós vamos analisar a nossa estrutura no seguinte aspecto: se a nossa barra está sendo comprimida ou se a nossa barra está sendo tracionada. E aí nós vamos analisar a respeito dos sinais desses diagramas de momento fletor, de esforço cortante
e de esforço normal. Quando eu coloco qual a intensidade desses diagramas e qual será o sinal de acordo com o esforço que ele vai atuar na minha estrutura, que ele vai solicitar a minha estrutura, ok? Então, para conhecimento, são os 3 diagramas que nós temos. Esses diagramas têm as funções de apresentar a flexão, o corte e compressão ou tração na minha barra, ok? Vamos para o próximo, para a nossa próxima etapa, onde nós vamos falar a respeito dos sinais dos diagramas. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos começar falando pela parte mais difícil para você não se cansar até o final do vídeo. Então fique comigo, não desanima, fica firme, porque nós vamos falar sobre os 3, mas nós vamos começar pelo que é um pouquinho mais complicado de ser entendido, né? No caso dos momentos fletores e também dos esforços cortantes. Então vamos aos momentos fletores. No caso dos momentos fletores, nós precisamos analisar a nossa estrutura sempre do seguinte aspecto. Supondo que eu tenho uma carga concentrada em uma viga biapoiada, o que eu preciso fazer? Primeiramente, eu vou calcular as minhas reações de apoio para que eu possa traçar esse diagrama. Segundo, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha seção, né? Vou dividir a minha viga em seções para que eu possa analisar onde está atuando as minhas flexões na minha estrutura. Então, colocando aqui o nosso diagrama de momento fletor, o que eu vou analisar? Bom, aqui eu tenho um esforço de reação de apoio, certo? Um esforço reativo, um esforço gerado externamente pela minha estrutura como resposta a essa carga concentrada que eu chamei de P. Aqui nós vamos chamar de P por 2, porque aqui ela está colocada no meio do meu vão, certo? Então, o que nós vamos fazer para nós determinarmos se essa força P está flexionando a parte superior ou as fibras inferiores da minha viga biapoiada? Bom, primeira coisa que eu vou analisar é o primeiro esforço, que é a reação, certo? Neste ponto da minha estrutura, eu não tenho deslocamento. Então, como nós vimos na nossa videoaula anterior, que se você ainda não assistiu, eu vou pedir que você clique no botãozinho, no card que vai aparecer aqui em cima ou na descrição do vídeo e acompanhe a nossa série de videoaulas, porque nós já falamos sobre esse assunto de momento. Então, o momento, para ele existir, ele precisa ter um deslocamento. Se a minha força está exatamente na seção, eu não tenho deslocamento. Então, eu tenho força, porém não tenho deslocamento. Se eu não tenho um deslocamento, eu não tenho momento. Então, neste ponto, a minha estrutura ela possui momento nulo, ok? Porém, quando eu caminho para essa outra seção aqui, mais ou menos aqui, quando eu caminho para essa seção, perceba, agora eu tenho uma força reativa apontada na vertical para cima, certo? E possuo um deslocamento. Então, aonde esse diagrama vai atuar na minha estrutura? Perceba, eu tenho uma força vertical para cima, tenho um deslocamento. Então, olha só, eu vou pegar um auxílio aqui para vocês entenderem melhor. Supondo que essa daqui seja a nossa viga, ok? Então, veja bem, eu estou segurando aqui porque eu estou preso nessa seção, ok? Estou preso nessa seção e tenho uma força reativa aqui, neste ponto que eu vou chamar de ponto A, vou chamar aqui a aplicação da força de ponto B e aqui de ponto C. Então, na seção B eu estou preso, eu estou fixo, ok? E na seção A eu tenho uma força reativa para cima, olha aqui, fazendo este movimento com a minha estrutura. Quando eu faço este movimento com a minha estrutura, perceba que as fibras inferiores da minha viga, olha só, vou aumentar aqui para vocês. Se eu aplicar a força aqui, perceba que as fibras inferiores são tracionadas e as fibras superiores são comprimidas. Essa é a convenção do diagrama de momento fletor. Então, olha só, se eu tenho fibras comprimidas, e se eu tenho fibras tracionadas, ele fica positivo. Mas isso daqui, ó, esse sinal não é necessário de você indicar no diagrama de momento fletor e eu vou explicar por quê. Porque o mais importante do que o sinal
na análise da estrutura é você saber quais fibras estão sendo tracionadas, se são as fibras inferiores ou se essa força estivesse de cima para baixo, as fibras superiores estariam tracionadas. Então, o mais importante do que você saber o sinal dessas forças é você saber qual lado da sua barra que está sendo tracionado. Então, no caso do diagrama de momento fletor, a parte que está sendo tracionada, ela é exibida para baixo. Então, o que eu teria aqui? Eu teria um momento nulo aqui, porém, na seção B, eu multiplico essa força de P dividido por 2 por essa distância aqui que eu vou chamar de distância dividido por 2 e aqui distância dividido por 2. Então, eu tenho uma carga P multiplicada por isso daqui. Então, eu vou ter essa configuração. Eu não vou colocar números porque não é a nossa intenção agora. Depois nós vamos discorrer alguns exercícios onde eu vou tratar sobre isso, ok? Então, olha só, neste ponto. Quando eu chego na seção P, perceba que na seção P, a força P não tem momento. Por quê? Porque a força P não tem deslocamento nessa seção. Porém, a minha força P sobre 2 continua agindo na seção. Quando eu olho para o outro lado, no caso aqui a minha viga, ó, ela é uma viga que possui simetria, então o mesmo vai se aplicar, olha só, na outra seção. Então, esse daqui é o meu diagrama de momento fletor para uma viga biapoiada. Claro que nós vamos falar a respeito de cada detalhe nas próximas videoaulas, inclusive com resolução de exercícios, pessoal. Só que eu quero deixar uma coisa muito bem clara para vocês. O meu objetivo aqui não é me aprofundar a respeito do estudo e elaboração de diagramas. A minha intenção é dar a você a noção, saber como utilizar esse recurso, porém, como dito no início do vídeo, hoje nós possuímos diversos aplicativos, inclusive de celulares, nós possuímos softwares que auxiliam a elaboração desses diagramas. O que esses softwares fazem? Eles vão dar produtividade para a elaboração desses diagramas e você, enquanto engenheiro, precisa saber analisar. Essa é a minha intenção aqui. Eu não quero levar você à teoria propriamente dita. Eu não quero que a teoria tenha um fim em si mesmo. Eu quero que a teoria que nós estamos utilizando nessas videoaulas possam produzir um impulso em você enquanto profissional, que você possa entender e aliar a teoria à prática da boa engenharia, ok? Vamos agora ao nosso próximo diagrama, que é o diagrama de esforço cortante. Bom, agora nós vamos falar a respeito dos diagramas de esforços cortantes. Como já dito no início, o diagrama de esforço cortante, ele visa demonstrar quais são os pontos onde essa estrutura sofre cisalhamento, qual a intensidade e o sinal desse cisalhamento que, a semelhança aos diagramas de momento fletores, esse sinal ele vai nos indicar apenas os sentidos desses esforços cortantes. No entanto, o mais importante na nossa análise dos momentos fletores e também a semelhança para os cortantes é analisar a intensidade desses esforços. Vamos lá. No caso dos diagramas de esforços cortantes, vamos pegar o mesmo exemplo que nós estávamos utilizando no nosso diagrama anterior, que é o caso de uma carga concentrada. A carga concentrada, como nós vimos, ela vai ter reações, né? Que eu vou chamar essa distância total de D, e aqui de D sobre 2. Então aqui nós vamos ter P dividido por 2 e aqui P dividido por 2, certo? Mesmo caso, vamos colocar aqui do lado qual seria o nosso diagrama, ok? Aqui faltou o sinal. Como nós já vimos também, pessoal, sobre a representação, sobre as vinculações externas e internas da nossa estrutura, também está nas videoaulas anteriores, acessem aí. Então, pessoal, no caso da análise para o esforço cortante, nós vamos analisar o seguinte. Imagine aqui que nós temos as seções divididas. Agora, qual é a convenção dos sinais para o diagrama de esforço cortante? Quando ele é positivo e quando ele é negativo. Vamos entender. Nós temos aqui uma força reativa P sobre 2 atuando nesse ponto da seção, ok? Então veja bem, qual lado da minha estrutura que eu estou analisando? Eu estou
analisando a esquerda. Então eu tenho a minha seção aqui, certo? Faltou eu desenhar as minhas outras seções aqui também, né, pessoal? Então eu tenho uma seção aqui e imediatamente após essa seção eu vou fazer a análise de como vai se comportar esse diagrama. Como que eu faço isso? Imediatamente após eu vou analisar qual força que eu tenho nessa seção, no caso, P sobre 2. Então nessa seção eu tenho, olha só, eu estou analisando o lado esquerdo da minha estrutura, correto? E eu tenho uma força para cima. Então, quando ele vai ser positivo, quando ele vai ser negativo? Quando ele vai ser positivo? Quando eu analisar as forças à esquerda, certo? E quando eu analiso as forças à esquerda, ele precisa dar uma força resultante para cima. Se isso acontecer, ele vai ser positivo. Da mesma forma, se eu analisar as forças, a minha estrutura à direita, e der um resultado para baixo, uma força resultante para baixo, ele também será positivo. Então, quando eu analiso as forças à direita e tenho um resultado para baixo, nesses dois casos, ele será expresso como positivo. Então agora vamos analisar quando ele é negativo. Então, da mesma forma, olha só, quando eu analiso as forças à esquerda, certo? Porém, a minha força resultante ela dá para baixo. Certo? Nesse caso, eu expresso como negativo. Quando eu analiso as forças à direita e o resultado dá para cima. Dá negativo e aqui dá positivo. Pessoal, eu vou falar para vocês qual é a minha forma de entender isso, tá? E como eu guardo essa informação. É importante para o nosso cérebro que você consiga sempre atribuir imagens ou que as coisas façam algum sentido, porque se você decorar simplesmente, puramente por decorar, você vai acabar esquecendo. Então, como eu, entre aspas, decoro ou como eu armazeno essa informação? Olha só, quando eu analiso as forças à esquerda, então estou analisando as forças à esquerda, então para mim esquerda seria uma canhota, seria negativo porque eu sou destro, então quando eu analiso as forças à esquerda, a minha força reativa tem que necessariamente dar para cima, porque eu tenho que ter polos opostos aqui, né? Um à esquerda que seria o negativo e para cima que seria o positivo. Aqui mesma coisa, quando eu analiso as forças da direita, qual que seria o contrário da direita? A gente ter uma força para baixo. Então, quando eu tenho polos opostos, o resultado é positivo. Agora, quando eu tenho polos de mesmo sinal, então quando eu analiso as forças à esquerda e esse resultado dá para baixo, ou quando eu analiso as forças à direita e esse resultado dá para cima, então eu tenho a união aqui de positivo, positivo, negativo, negativo, então nesse caso vai ser sempre negativo. Então quando eu tenho análises opostas aqui, vai ser positivo, e quando eu tenho as análises que apresentam uma mesma direção, um mesmo sentido, eu classifico como negativo. Essa é a minha forma de entender, e você procure a sua forma de entender. Se faz sentido para você, utilize também, beleza? Vamos dar continuidade agora ao nosso diagrama aqui. Então, seguindo essa regra aqui, o que nós temos aqui? Nós temos uma força, nós estamos analisando o lado esquerdo, certo? Então, eu vou olhar para isso aqui, certo? Estou olhando à esquerda. E à esquerda, a minha resultante é para cima. Então, se é à esquerda para cima, vai ser positivo, porque são coisas opostas. Então, vai ser positivo. Agora, o lado que eu vou colocar aqui, pessoal, pouco importa, desde que eu aponte, diferente do momento fletor, que o lado que você coloca esse diagrama vai dizer tudo sobre o diagrama, no caso dos esforços cortantes, não. Você precisa indicar o sinal. Então, independente, se você quiser apresentar o primeiro para cima, tudo bem, tá? E a gente vai levar ele até a próxima sessão, certo? Então, olha só, eu tenho uma força para cima, certo? E como a minha estrutura precisa se equilibrar, agora eu preciso voltar, certo? Então, se eu comecei cortando a minha viga com P sobre 2, agora eu preciso voltar até este ponto com P sobre 2. E veja bem, não é o que acontece? Olha só, até essa seção
eu tenho P sobre 2. Agora, quando eu olho para essa outra seção, eu tenho P sobre 2 e tenho P sobre 2 para cima e tenho P para baixo. Então, o que sobra aqui para mim? P para baixo. Então, olha só, quando eu olho para essa seção, eu tenho P sobre 2 para cima, tenho P para baixo. O que me sobra? P sobre 2 para baixo. Correto? Eu poderia seguir analisando a minha viga nesse mesmo sentido. Eu manteria isso tudo até o final. E agora, olha só, eu tenho P sobre 2 resultante para baixo, que é esse daqui, e tenho P sobre 2 para cima. Então, eu zero aqui o meu diagrama, e isso indica que as minhas forças reativas estão corretas, certo? Então, veja bem, pessoal, o que eu quero falar com vocês aqui é isso daqui, ó, que você precisa entender e dividir as seções para análise e que você entenda os sinais, porque no caso dos diagramas de esforço cortante, a regra do sinal ela é preponderante e essencial. No caso dos momentos fletores, como nós dizemos anteriormente, o que importa é você indicar qual lado as fibras estão sendo tracionadas. Mas no caso dos esforços cortantes, você precisa dessa informação. Então, guarde isso, armazene na sua memória de uma forma que te traga sentido. Vamos para o nosso próximo diagrama correndo. O nosso próximo diagrama a ser analisado é o diagrama de esforço normal, também chamado de diagrama simples, né? Por trazer uma simplicidade na sua elaboração. Então, quando nós analisamos o nosso diagrama de esforço normal, o que nós precisamos analisar? Quando nós olhamos para o momento fletor, nós vamos olhar a flexão. Quando nós olhamos para o nosso diagrama de esforço cortante, desculpe, nós vamos analisar o cisalhamento. E quando nós analisamos uma barra submetida a um esforço, esse esforço, para que tenha resultado como diagrama de momento de esforço normal, ele precisa necessariamente ter forças axiais a essa peça, ok? Ou forças que possam ser projetadas axialmente a essa peça. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? No caso de uma viga biapoiada, como essa, e que essa viga, mesmo possuindo um apoio fixo, que este apoio fixo ele possui uma força restritiva exterior aqui e possui forças exteriores restritivas na vertical, quando eu olho para a minha vertical, essa vertical vai fazer o que na minha estrutura? Vai gerar o que nós vimos nos diagramas anteriores. Vai gerar esforço cortante e vai gerar momento fletor. Beleza? Porém, se eu só tiver forças atuando na minha estrutura, desculpa, na diagonal não, quando eu tenho forças atuando na minha estrutura em sentidos que só se justificam verticalmente, quando eu tenho apenas vertical, eu tenho só momento fletor e cortante. Para que haja esforços normais na minha estrutura, eu preciso que tenha uma força agindo na minha estrutura na horizontal. Se eu não tenho força atuando na horizontal, eu não tenho diagrama de momento de esforço normal. Então, o meu diagrama de esforço normal, ele seria zerado. Não é que ele não existe, ele existe, mas ele é zerado, ok? Muita gente diz, não, o diagrama não existe. Não, ele existe, mas ele é zerado, tá? Então, quando eu não tenho força reativa na horizontal, então se eu não tenho força reativa na horizontal, eu não tenho diagrama de esforço normal. Porém, vamos analisar uma barra, ok? Como uma viga biapoiada, no caso aqui, uma barra que possua força normal aplicada em seu eixo, né? No mesmo sentido da peça. Nesse sentido, nós chamamos de aplicação de força axial, e nós já falamos sobre cargas em vídeos anteriores. Acesse o canal. O que acontece? Esses esforços, que nós vamos chamar de esforços normais, certo? Poderia ser uma carga N, uma carga P, enfim, isso aqui pouco importa. Ele vai atuar na minha barra e vai gerar na minha barra um esforço. Esse esforço pode ser compressão ou tração. Então, qual a definição para positivo? Vamos colocar aqui. Quando o meu diagrama é positivo. Meu Deus do céu. Olha, é que eu quero correr porque o vídeo está ficando muito extenso. Vamos lá. Positivo
e quando ele é negativo. Quando ele é positivo, pessoal, quando eu tenho a convenção para o diagrama é o seguinte: quando eu tenho forças que estão atuando axialmente a minha peça e que estão, imaginando essa peça aqui, ó, o comprimento natural dela é esse daqui, então eu tenho um comprimento natural que eu vou chamar de D, e essa força de compressão, ela faz isso aqui com a minha peça, ó. Ela vai diminuir o tamanho dessa peça. Se eu estou essa é a minha regra para aprender o sinal. Se eu estou diminuindo o tamanho dessa peça, ou seja, se essas forças estão apontadas para o centro da minha peça, esse esforço está diminuindo a minha peça. Então, esse esforço, ele é, negativo. Ele é um esforço negativo porque ele está diminuindo. Então, se eu tenho compressão, se eu diminuo o tamanho da minha peça, qual que vai ser o sinal do meu diagrama? Então, negativo quando estiver atuando a compressão. De igual modo, se eu tenho uma estrutura que possui forças, vamos colocar entre aspas, saindo da peça, né? Aqui está o eixo da peça, eu tenho forças saindo. Então, esse diagrama, ele vai ser um diagrama que está... Esse daqui é negativo. E agora eu tenho forças normais aqui saindo da peça. Se eu tenho forças normais saindo da peça, imagine que eu tenho a mesma peça, certo? Agora, esse esforço está fazendo o que a minha peça? Ela está aumentando o tamanho da minha peça. Se está aumentando o tamanho da minha peça, olha só, está aumentando o tamanho da minha peça. Então, esse diagrama é positivo. Então, no caso dos diagramas de esforço normal, quando eu tenho esforços positivos, ou seja, saindo da minha peça, eu tenho força submetida à tração. Quando as forças estão entrando na minha seção, eu tenho esforços negativos, portanto, esforços de tração. Acabamos o assunto. Fica tranquilo que essa daqui é só a introdução, mas ela foi essencial. Perceba que você aprendeu nessa videoaula a colocar, você aprendeu o que é os diagramas, né? O que são os diagramas. Você aprendeu a colocar sinais nesses diagramas e quando o sinal é ou não é importante nesses três. Então, quando é importante no esforço normal, no cortante, no momento fletor, quando esse sinal é realmente importante. Então, perceba que essa introdução ela foi essencial para o nosso próximo passo. Se você é um aluno um pouco mais avançado e você já possui esse conhecimento teórico a respeito do conhecimento da introdução dos diagramas, não dá dislike no vídeo não, tá? Acesse o nosso canal, porque lá dentro do canal possui uma série de videoaulas mais à frente que estão sendo gravadas e possivelmente já foram postadas e que esses conteúdos, eles já estão um pouco mais avançados, então não dá dislike no vídeo. Eu quero pedir o auxílio de vocês para que vocês deixem o like de vocês e principalmente, pessoal, uma coisa que eu peço a vocês, comentem o vídeo. Por quê? Quando vocês comentam o vídeo, o YouTube entende que você tem interação com o conteúdo. Então, quando eu postar novas videoaulas, você vai receber. E outra coisa, esse feedback é essencial para mim. Eu não ganho dinheiro com o YouTube, nem pretendo fazer isso. O que eu quero é realmente ajudar você, estudante, a aliar a teoria com a prática. Então eu peço que você me ajude, deixe o seu like e comenta o vídeo aqui embaixo. Porque quando você comenta o vídeo, eu vou receber o seu feedback se eu estou gravando a videoaula de uma forma que está fazendo sentido para você ou não. Beleza? Então, até o próximo vídeo.